Bem-vindo à interface web, que funciona como console do administrador e do usuário final. Na página inicial, você pode ver o desempenho geral do produto. Quais são as estatísticas? E, em seguida, os detalhes de licenciamento, que mostram seus direitos sobre o produto. Há também uma tela de usuário, para ver opções como alterar a senha, definir preferências do usuário, definir logotipos, etc. Em seguida, chegamos à guia Usuários. Você pode criar 4 tipos diferentes de usuários no Automation Edge. Usuários nativos, usuários LDAP para Active Directory, usuários SSO e usuários de serviço SSO destinados à comunicação máquina a máquina. Os usuários também podem ser colocados em grupos. Os usuários ou grupos de usuários são usados em associação com o Permission Manager para gerenciar o controle de diferentes entidades no Automation Edge, como fluxos de trabalho, credenciais e relatórios. Veremos o que são cada um deles nos próximos minutos. Neste vídeo, você pode basicamente dar permissões como visualizar, executar, modificar para um usuário ou um grupo com base em como você deseja gerenciá-lo. Há também uma noção de categorias de fluxo de trabalho, que abordaremos nos próximos minutos. Além de permissões, gerenciador de permissões e usuários. Você também tem a noção de funções. Como você pode ver, há funções associadas a cada usuário. A automação permite que os usuários sejam associados a uma função definida pelo sistema, pronta para uso. Ou os administradores também podem criar suas próprias funções personalizadas, onde eles podem decidir de forma granular quais são as permissões que uma função específica deve ou não ter. O que proporciona flexibilidade máxima e cobertura de conformidade, a combinação do gerenciador de permissões. As funções com funções personalizadas e grupos de usuários, juntamente com as categorias de fluxo de trabalho, permitem gerenciar a conformidade por meio de controle de acesso granular e permissões de tipo. Em seguida, chegamos ao Process Studio, que é onde você pode ver a lista de usuários que têm permissão ou que são elegíveis para serem associados a uma licença do Process Studio, que, por sua vez, podem publicar fluxos de trabalho no servidor do Process Studio para que sejam consumidos. Passando para a guia Fluxos de Trabalho. Uma guia de fluxo de trabalho é essencialmente uma automação que é executada em suas máquinas para atender a um cenário comercial específico. O fluxo de trabalho tem certos atributos associados a ele. Ele pode ter parâmetros de tempo de design, que não mudam com frequência, e parâmetros de tempo de execução, que podem ser alterados a cada execução, sobre os quais falaremos daqui a pouco. Depois, temos credenciais que são novamente associadas aos fluxos de trabalho. Você pode adicionar credenciais diretamente ao Automation Edge, ou há também a opção de adicionar credenciais ao Beyond Trust Security Vault, que é totalmente integrado ao Automation Edge. Em seguida, passamos para as categorias. As categorias de fluxo de trabalho nada mais são do que agrupamentos lógicos de fluxos de trabalho, o que, como mencionamos anteriormente, permite aos administradores um gerenciamento de acesso mais fácil, nesse caso, um controle de acesso mais fácil. Quando um grupo de usuários pode ter acesso a uma determinada coisa, como por exemplo, o grupo de usuários de TI pode ter acesso aos fluxos de trabalho do ITPA e assim por diante. Em seguida, passamos para os fluxos de trabalho do Scheduler, que podem ser acionados sob demanda por meio do catálogo, que abordaremos em algum momento e também podem ser agendados de acordo com os requisitos. Os agendadores podem ser de diferentes tipos, ou seja, podem ser diários, semanais, mensais ou personalizados, e cada um deles nos dá um controle muito bom sobre a flexibilidade com que se deseja executar o agendamento específico. Por exemplo, se eu disser mensal, posso dizer janeiro, março e maio. E em seguida, posso selecionar os dias em que quero executá-lo, por exemplo, 1º, 2º e 3º. Portanto, há uma flexibilidade total quando se trata de utilizar o agendador para executar a automação. Também temos a capacidade de aplicar práticas recomendadas por meio de algo chamado de inspeção de fluxo de trabalho, que permite que os administradores definam as práticas recomendadas para que sempre que os desenvolvedores estiverem desenvolvendo o fluxo de trabalho, eles sigam determinadas práticas, garantindo que os padrões de conformidade e segurança não sejam violados durante o desenvolvimento de automações. E por fim, também temos a configuração de ROI, que nos permite economizar os custos associados a diferentes fluxos de trabalho. E em seguida, eles podem ser usados para gerar diferentes relatórios e análises. Quando um fluxo de trabalho estiver pronto e configurado, ele precisará ser atribuído a um agente. Um agente é essencialmente o braço de execução da automação, que executa as automações. Os agentes podem ser de 3 tipos: seus agentes padrão ou agentes não assistidos. Seus agentes assistidos, que são executados em suas máquinas e podem permitir a intervenção manual. E você tem controladores de agentes, que controlam os agentes, se necessário. Diferentes agentes podem ter diferentes números de threads associados a eles.
Um thread define essencialmente quantos fluxos de trabalho podem ser executados em paralelo, dependendo do tipo de fluxo de trabalho. Por exemplo, esse agente poderá executar 4 fluxos de trabalho em paralelo. Você pode clicar no agente para ver mais detalhes em termos de monitoramento, desempenho, utilização, etc. Depois que o agente estiver instalado e iniciado, o que pode ser feito simplesmente baixando o agente daqui. Passamos então para a atribuição do fluxo de trabalho. Agora, a automação é que os agentes são heterogêneos, o que significa que um único agente pode executar vários tipos de fluxo de trabalho. Portanto, você pode ver que esse agente está configurado para executar esses 6 fluxos de trabalho diferentes. Você pode simplesmente clicar em Editar e selecionar os fluxos de trabalho necessários. Você também pode fazer esse mapeamento de forma inversa, selecionando um fluxo de trabalho específico. E, em seguida, decidir que quero executar esse fluxo de trabalho nos agentes X, Y, Z para aumentar a escalabilidade e a disponibilidade dos agentes. Os agentes têm diferentes status, como em execução, parados, desconhecidos, em atualização, e as diferentes ações, como reiniciar e parar, podem ser realizadas a partir daqui. Com a automação, você obtém extrema flexibilidade em termos de disponibilidade. Portanto, você sempre pode aumentar o número de threads de execução para permitir o hiperparalelismo. Com base no pressuposto de que seu hardware subjacente pode suportar isso. Depois que tudo isso for feito, você também pode garantir a configuração de uma lista de permissões de IP para que seus agentes ou suas automações possam ser executados somente em um IP específico, em um intervalo de IPs, ou um CIDR. E você também pode definir diferentes configurações de agente, como definir limites, ter diferentes opções de Java, ou agrupar outras configurações para que todos os agentes sejam executados de maneira uniforme dentro dos parâmetros e limites determinados para sua infraestrutura específica. Uma vez feito isso, quando um fluxo de trabalho for atribuído a um agente, ele aparecerá no catálogo. Já falamos sobre categorias, então você pode ver que é aqui que as categorias são vistas. Portanto, se houver fluxos de trabalho em diferentes categorias, você poderá vê-los. Por padrão, você pode ver os fluxos de trabalho em todas as categorias. Anteriormente, falamos brevemente sobre a capacidade de ter parâmetros de tempo de execução. Portanto, é assim que os parâmetros de tempo de execução se parecem, onde posso selecionar a partir de caixas suspensas, selecionar uma data ou até mesmo digitar coisas. Quando minha solicitação estiver pronta, posso simplesmente enviar uma solicitação, o que me permite ver essa solicitação na guia Solicitações da solicitação. Nessa guia, você pode ver que há várias coisas acontecendo aqui. Temos o status, no qual, se houver algum arquivo a ser baixado do servidor, ele poderá ser baixado do servidor. Tem uma pesquisa avançada em cada uma dessas páginas. Onde, digamos, se eu quiser ver os fluxos de trabalho que falharam. Posso sempre dizer, digamos, status do fluxo de trabalho igual a falha, e então posso pesquisá-los. E posso ver todas as falhas e o motivo pelo qual algo falhou. Portanto, os filtros avançados me ajudam a rastrear os fluxos de trabalho em um padrão muito específico. Se eu tiver um fluxo de trabalho que está sendo monitorado, isso também pode ser feito. Por exemplo, deixe-me ir ao catálogo e executar a demonstração de monitoramento. Então, vou até aqui e executarei uma demonstração simples para você, onde você poderá ver como funciona o monitoramento do fluxo de trabalho. Vamos para a guia Request, solicitação. Você pode ver que a execução foi iniciada, e aqui temos o monitoramento do fluxo de trabalho em vigor. Isso nos permite ver a matriz de execução. Atualmente temos uma atualização de 15 segundos, portanto levará algum tempo para que as estatísticas sejam atualizadas. Assim, você pode ver qual é o progresso, e em seguida, pode ver quais são os detalhes. Há 2 exibições. Você pode ter uma visualização de gráfico, que oferece uma representação gráfica de como uma etapa está avançando, e você sempre pode clicar nela para ver os detalhes. Entretanto, se quiser ver detalhes mais detalhados, você pode clicar na etapa e ver o número de registros gravados. Leia cada uma das coisas que estão acontecendo. Portanto, o monitoramento do fluxo de trabalho essencialmente lhe dá visibilidade de todo o processo, onde você pode ver os negócios acontecendo de ponta a ponta. Imagine coisas como a integração de funcionários, processamento de cartão de crédito, processamento de pedidos de empréstimo, onde você pode ver onde cada uma dessas etapas denotará o que está fazendo, em que departamento está trabalhando, e em seguida, você poderá clicar nela e ver os detalhes adicionais. E caso um fluxo de trabalho falhe por qualquer motivo, você também poderá reiniciá-lo a partir de um ponto específico, conforme a necessidade. Isso também permite que os usuários executem automações complicadas, como automação de carga de trabalho ou orquestração de serviços,
por meio da plataforma Automation, as Unified Automation, e monitorá-la por meio do monitoramento do fluxo de trabalho. Indo além do monitoramento do fluxo de trabalho, passamos à geração de relatórios, pois depois de configurar as automações e elas estarem em execução, é claro que você deseja ter uma visão das automações e dos serviços. É claro que você quer ter uma visão de como a plataforma está funcionando para você e quais são as estatísticas. Portanto, o Automation Edge, pronto para uso, oferece mais de 35 relatórios, que falam sobre diferentes aspectos, como lucratividade, economia de tempo, produtividade do fluxo de trabalho, produtividade do agente, disponibilidade, etc. E há diferentes maneiras de adicionar um relatório. Eles podem ser cartões, tabelas ou, em alguns casos, também podem ser gráficos. Portanto, mostraremos esses relatórios neste momento. Assim, você pode ver que há diferentes painéis nos quais você está vendo diferentes tipos de utilizações que foram definidas. E a qualquer momento você pode maximizar um painel e examinar determinados aspectos, certo? Assim, por exemplo, posso aumentar e diminuir o zoom. E ver que estou vendo mais pontos de dados aqui. Então, posso optar por reduzir minha escala de zoom e dizer que este é o ponto de dados que quero. Assim, com a personalização e a flexibilidade, você pode ver diferentes tipos de dados nos painéis. Como eu disse, ele pode falar sobre desempenho, pode falar sobre lucratividade, desempenho de economia de tempo. Ele também pode falar sobre diferentes estatísticas que existem. Por exemplo, como está o desempenho da plataforma, qual é a contagem de solicitações, quantos fluxos de trabalho estão em execução, como o meu agente está sendo utilizado e todas essas coisas. Além disso, também podemos ver relatórios sobre o ROI, que já vimos no painel anterior, onde você pode ver qual é a lucratividade total que eu tenho. E essas são coisas que podem ser configuradas, onde você também pode definir metas para suas economias mensais, trimestrais ou anuais usando o relatório. E como vimos anteriormente, isso pode ser feito por meio da configuração do ROI. E essas são as estatísticas usadas na guia de relatórios. Agora, você também pode ir além do relatório pronto para uso, podendo definir sua própria fonte de dados. E depois de fazer isso, há uma capacidade clara de ir em frente e adicionar modelos que nos permitem criar relatórios personalizados, certo? Então, por exemplo, se eu for a este relatório específico, você pode ver que eu defini uma consulta SQL. Escolhi os relatórios que quero ver, quais são os parâmetros que quero configurar e assim por diante. Depois de adicionar um relatório personalizado, vou descartar isso. Já que não fizemos nenhuma alteração aqui, posso simplesmente ir para adicionar relatório. E você poderá ver, no final da lista, os modelos personalizados que você criou para atender às suas necessidades comerciais específicas. Portanto, os relatórios têm tudo o que você precisa para lhe dar visibilidade do desempenho da plataforma e do processo. Além disso, entendemos que a conformidade e o registro são essenciais. Portanto, o Automation Edge tem trilhas de auditoria muito fortes, nas quais você pode solicitar registros de auditoria dos agentes, que podem conter dados comerciais relevantes. Então, posso ir em frente. E vou, digamos, fazer uma nova solicitação. Digamos que seja do dia 7 até talvez hoje ou dia 10. E vou em frente e enviarei a solicitação. Assim que ela estiver pronta, poderei fazer o download. E há os logs de auditoria, que nos fornecem detalhes sobre cada atividade ocorrida na plataforma. Posso optar por ver o ID do objeto, o nome do objeto e também as descrições. O que pode ser muito útil quando se trata de criar relatórios de conformidade e a política de armazenamento desses dados. É totalmente flexível, e você pode decidir quanto deseja armazenar ou por quanto tempo deseja armazenar os dados específicos. Portanto, temos tudo o que você precisa em termos de conformidade e relatórios por meio dos relatórios, do registro de auditoria e do recurso de registro de agentes disponíveis aqui. Por fim, a automação é uma plataforma extremamente flexível, na qual você pode configurar coisas diferentes, como definir suas configurações de SSO. Você pode configurar notificações de diferentes configurações. Por exemplo, quero dizer que se uma solicitação estiver pendente por algum tempo, quero enviar uma notificação a todos os administradores. Então, posso ir em frente e clicar em salvar aqui. Da mesma forma, se um agente não estiver trabalhando, o que é um status crítico, quero que ela seja enviada a um administrador de agente e a um administrador. Portanto, posso novamente ativar esse recurso e salvá-lo aqui. Assim, você pode ser notificado sobre diferentes eventos no Automation Edge de forma bastante regular e sistemática usando as notificações. E, é claro, como discutimos, você pode criar conexões de cofre para além da confiança.
Você pode ter configurações diferentes, como política de login, política de senha, simultaneidade, tudo isso pode ser configurado junto com o proxy. De modo geral, o Automation Edge como plataforma corporativa permite que você tenha um controle completo em termos de acesso do usuário, bem como uma visibilidade completa por meio do monitoramento do fluxo de trabalho, relatórios, registros e análises. E ao mesmo tempo, mantém uma flexibilidade completa e um controle em suas mãos, para garantir que a plataforma seja executada em sua empresa da maneira que você deseja.